Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a refatoração da esperança, ou seja, aquela refatoração que a gente faz achando que está melhorando o código, mas na verdade não está acontecendo nada. E para ser bem sincero, essa não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal, mas eu vou aproveitar a oportunidade para revisar um outro artigo nesse sentido, porque como vocês já sabem, esse é um tema que muito me interessa e que eu tenho investido muita energia para conseguir melhorar a qualidade do código que a gente entrega no nosso dia a dia. Beleza? O artigo que eu vou revisar hoje, eu vou olhar aqui para minha cola para ler o título para você. O título é o seguinte: An experimental investigation on the innate relationship between quality and refactoring. Tentei usar o meu inglês aqui, Mas basicamente é uma investigação experimental que tenta criar, que tenta identificar a real relação entre qualidade e refatoração. Então, basicamente, o artigo tenta responder duas perguntas aqui. A primeira é: as classes que são escolhidas para serem refatoradas são classes que têm indicadores, ruins quando você olha pelas métricas de qualidade interna de código. Quando eu falo métrica de qualidade interna, a gente está falando de número de linhas, coesão, acoplamento, complexidade ciclomática da classe. Aqui foi tudo em código orientado a objeto. Então, essa é a primeira pergunta, Será que as refatorações que foram executadas foram em classes cujos os números das métricas indicavam que aquela classe que estava realmente, com números piores do que os números das outras classes do projeto? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: será que no processo de refatoração os smells que foram identificados, eles foram removidos no final da refatoração? E percebe, Essa é uma pergunta que parece até boba. Eu vou refatorar uma classe que tem o smell, sei lá, método gigante. Aqui são basicamente os smells do livro de Martin Fowler sobre refactoring. Então eu vou lá refatorar essa classe. Será que quando eu sair dessa classe que tem um método gigante, ela está com um método menor? Parece uma pergunta que a resposta é tão óbvia que talvez nem valesse a pena investigar, Mas essa é a coisa legal da ciência, na minha opinião, Muitas vezes o óbvio precisa ser esclarecido, Precisa ser dito, beleza? E nesse caso o óbvio não ficou tão óbvio, pra ser bem sincero. Beleza? Então, aqui, vou ler um roteirozinho que eu preparei aqui, que eu acho importante para falar aí com você. Então, a primeira coisa aqui é a seguinte, O artigo, na introdução do artigo, ele começa dizendo que ainda hoje, esse artigo é de 2015, ou seja, tem 5 anos para trás, ele foi selecionado aqui, Esse é um dos artigos que foi selecionado por Vitor, que trabalha comigo também nessa parte de pesquisa de qualidade de código. Mas 2015, enfim, é antigo, porém não tão antigo, beleza? Então ele cita, o ainda hoje, mas leve para 2015. Então, ainda hoje, e 2020 isso também é verdade, ainda hoje existem poucas evidências, que relacionam o ato de refatorar código à efetiva melhoria na qualidade daquele código. E olha que por aqui ele está olhando por duas perguntas, Pelo olhar dos números das métricas de qualidade interna e tal, e também pelo olhar dos smells de código. Esses smells são relativamente famosos aí na nossa comunidade de desenvolvimento. O livro de Martin Fowler em cima é muito famoso, os livros dele têm bastante influência, e mesmo tendo bastante influência na prática, pelo menos nesse experimento, que foram de 3 projetos open source, eu já falo aqui, não pareceu que foi real, a parada aí. Então, basicamente, a introdução é essa, O artigo tenta trazer um estudo empírico aqui, Analisando 3 códigos open source diferentes para verificar se tem relação entre as paradas. Então, basicamente, eles pegaram 3 projetos open source. Os projetos open source foram o Ent, O Ent aí que em algum momento da nossa vida já foi muito famoso, pré-Maven, pré-Gradle, obviamente, muito pré. Eu lembro que eu estava fazendo o meu primeiro curso na Kaelon, sei lá, 13 anos atrás, e o curso ainda era 13, 14 anos, O curso de Java para web, e o curso era feito, usava Ent para fazer o processo de build e tudo mais, Legal. Além do Ent foi usado o ArgoML. Eu lembro que o ArgoML, não sei se ainda mas era um plugin do Eclipse para você fazer diagramas do ML, enfim, tudo mais. E também foi utilizado um projeto que chama Xerxes,
exercises. Eu não sei pronunciar direito, né? Mas se eu não me engano ele lida com XML, parse e por aí vai, beleza? E então uma parada importante que é como é, né, que essa galera que está fazendo ciência aqui, né, fazendo estudo e tal, identificou os commits aí que tinham a ver com refatoração. Então, eles utilizaram um projeto que chama RefFinder, e aí, né, depois que esse RefFinder fez uma peneira grande, identificando ali possíveis commits que falavam que eram de refatoração, também teve análise manual sobre esses commits para verificar se de fato a parada estava refatorando alguma coisa ou não, beleza? Então, como eu já falei aqui para você, né, e provocado pelo artigo, eles tiveram, dado que eles querem analisar a relação entre as classes escolhidas e os números das métricas que eram apresentados para aquelas classes, essa é uma pergunta. E também a relação entre code smells, né, entre os cheiros de código aí, né, maus cheiros de código e as classes, eles tinham que escolher quais smells de código seriam utilizados para verificar e quais métricas seriam utilizadas ali. Então, eu consigo pegar aqui para você, né, para falar, tá aqui na minha frente, só um segundinho, não tá na minha frente, né, mas quais métricas foram utilizadas aí, pensando em métrica de código. Linha de código, WMC, né, que é Weighted Method per Class, que é basicamente a soma da complexidade ciclomática de cada um dos métodos de uma determinada classe. Profundidade de herança, né, número de filhos daquela classe, responsabilidade dentro de uma classe, que é o quanto de método é invocado de outras classes, né, a partir da sua, acoplamento entre as duas classes, falta de coesão entre as duas classes, né, número de operações, né, ou seja, número de métodos adicionados por subclasse, número de métodos que foram sobrescritos por subclasse, beleza? Tinham dois que eu nunca nem tinha ouvido falar, que é o acoplamento conceitual entre duas classes, ou seja, né, eles pegam duas classes, verificam se o texto é parecido o suficiente para ter um cheiro que elas realmente estão conectadas, né? Já foi uma coisa muito legal que eu aprendi quando eu estava lendo esse artigo aqui. E também tem a coesão conceitual, que é a mesma linha, né? Será que se eu pegar classes que têm falta de coesão aí parecida ou algo do gênero, será que elas têm números parecidos? Eu confesso que eu nunca eu não sabia dessas métricas, beleza? Quando a gente fala dos smells de código, é engraçado, né? Nesse momento da minha vida as métricas são mais claras para mim do que os smells de código do livro de Martin Fowler. Mas tem aqui, né, quais são os smells? Que os dados da classe poderiam ser privados, classe complexa, feature envy, né? Que é quando um método está mais esse aqui acontece, na minha observação, né? Acontece demais no dia a dia de código de negócio, que é você cria um método que não utiliza, numa classe que não utiliza nenhum atributo daquela classe, né? Então essa é um smell de código que fala muito com falta de coesão. Um método que não utiliza nenhum atributo de uma classe, quer dizer que ele não deveria estar ali, beleza? Pensando aqui na parte mais extrema da parada. Então eles pegaram os feature envy, blob class, que é, enfim, né, uma classe que é gigante implementando várias coisas aí. Lazy class, que é o contrário, que é uma classe que não faz nada, beleza? No Java, uma lazy class aqui geralmente é pega pela ferramenta, por exemplo, as interfaces de marcação. Quando não eram utilizadas, ainda hoje é um pouco utilizada, né? Mas enfim. Long method, que é o método com bastante linha de código, né? Métodos com lista de parâmetro grande, né? Com grandes listas aí de parâmetro, beleza? E aí, tem outros aqui, né? Message chain, que é um método chamando outro. A long chain of method invocations is performed to implement a class functionality. Ou seja, né? Um método vai chamando outro. Refused bequest. Então, nem sabia desse daqui. Spaghetti Code é nóis, né? Isso aí tá aqui no coração. E tem um Speculative Generality. A class declared as abstract having very few children. Ou seja, né? Essa é muito boa também. Eu nem sabia desse nome aqui, né? Que é
acontece bastante, né? De vez em quando você cria uma classe mãe no seu projeto. Esse daqui dá para falar depois muito em código de negócio, que é um service, que é um tipo de classe muito padronizado hoje em dia na indústria, né? Com uma interface que só um service implementa, com certeza cai na generalização especulativa, né? Você fala que tá genérico, mas só tem uma implementação, beleza? Mas enfim, então aqui eu te falei as 11 métricas e os 11 cold smells. Eles pegaram, né, juntando os 3 projetos, eles pegaram 12.922 refatorações. E dentre essas 12.922 refatorações, de acordo com o paper, foram identificadas 52 tipos de refatoração diferentes. Então, quando a gente pensa aqui no tipo de refatoração, pensa em extração de método, extração de nome. Você pega método, né, cria método privado, pega pedaço de código, vira classe, pega a lista de parâmetro que vira uma outra classe para diminuir a lista de parâmetro e por aí vai. Eu confesso que eu nem fui olhar direito aqui, né, quais foram os 52 tipos de refatoração diferentes. Parece até um número meio mágico para mim, esse número grande, né, tudo mais. E aí, né, agora aqui tentando responder as perguntas. Então, voltando, será que existiu uma relação entre as classes que foram escolhidas para sofrer refatoração e números de qualquer uma das 11 métricas, né, que estavam sendo avaliadas ali? Será que aquelas classes tinham números ruins dentro de algumas ou várias das métricas? E olha que interessante, né? Raramente existiu relação entre as métricas, beleza? E o código e a refatoração que foi feita. Obviamente, né? Assim, a métrica que mais tem relação é linha de código, que é a mais popular aí, e linhas de código se correlacionam aí com diversas práticas de tentativa de reorganização de código. Beleza? Então, meio que eles deixaram de lado, que era meio óbvio, que é aquelas classes gigantes com muita linha de código, né? E aqui quando eu falo muita linha, a gente não está aqui estabelecendo uma régua, né? É muito pelo feeling da pessoa, no caso aqui no paper, e realmente linha de código teve essa relação. Beleza? Mas, de novo, tirando isso, raramente teve relação entre métricas e refatoração. Tá bom? Tem tanta métrica interessante, né? E o que é muito importante aqui, pensa nisso. Métricas como coesão e acoplamento, que são métricas muito conhecidas, de novo, né? No contexto de desenvolvimento de software, a gente sempre fala, né? De novo, alta coesão, baixo acoplamento. Bom, não pareceu que isso chamou a atenção de ninguém dentro desses 3 projetos, né? Ou de pouquíssimas pessoas. Só que esse não é o dado mais legal, né? Porque depois eles foram fazer o olhar, né, pelo lance do Cold Smell. Então aqui, né, de novo, o Cold Smell, eles tiveram que fazer um projetinho para tentar identificar candidatas, né, classes candidatas que tiveram refatorações por conta dos smells, e depois eles fizeram análise humana, né, com um monte de estudante lá, um monte de gente que era PhD, que estava fazendo doutorado, algo do gênero, para tentar identificar os Cold Smells ali. E não muito surpreendente, na minha opinião, o cheiro de código, né, o mau cheiro de código que mais recebeu refatoração era o cheiro de código que tinha métodos grandes, e aí criaram métodos privados, né, extraíram métodos. Porque hoje em dia parece que extrair um método realmente aumenta demais a legibilidade, né, o que é bem questionável, obviamente. Beleza, essa aqui é uma interpretação que a comunidade fez aí, né? Muito inspirada também por vários livros que tem, né? Cria um método privado que o nome desse método vai indicar o que aquele método está fazendo, tal. É um chute, ok, mas que não facilita, né? Fazer, por exemplo, se você for obrigado a escrever teste automatizado, a extração de método não vai facilitar. Só para dar um exemplo aí de que a extração de método tende a ser meio frágil quando você pensa em reorganizar, na minha opinião, pelo menos, o código. Beleza? Porque o acoplamento continua o mesmo dentro da classe, a coesão, né? A falta de coesão continua a mesma quando você extrai um método privado. Então, enfim, pensando pelos indicadores de métrica, muda pouco. Muda pouco. E na minha opinião, as métricas são mais fortes para falar sobre a qualidade do código do que os smells de código identificados pelos livros de Martin Fowler, por mais que exista a relação, né, entre quando você bate um olho no smell e dá para se relacionar com a métrica
algumas vezes, beleza? Mas olha que interessante também aqui, né? Dessas 12.922 refatorações aí, né? 5.425 foram identificadas aí realmente como mexendo em algum cold smell. Quando eu tô falando isso, quer dizer que o resto foi refatoração que não mexeu em nada, basicamente. Beleza? Ou, enfim, né? Que não mexeu em nada, que tava com mau cheiro de código, ou com métrica ruim e tal. Só que olha que interessante, né? Dessas 5.425 refatorações por cold smell, que dá mais ou menos 40% do total de refatorações que foram identificadas, 933 apenas foram realmente removeram os smells, ou seja, né, de 5.423, menos de 1.000 removeu o smell, ou seja, menos de 20% removeu o smell. E quando você pensa na refatoração como um todo, nas outras, apenas 7% removeu o smell, ou seja, o povo foi reorganizar o código e só de cada 100 reorganizações de código, só 7 delas removeram algum mau cheiro de código, já que quase nenhuma delas foi por conta de classes que representavam números ruins dadas as métricas. E aí, aqui, né, finalizando um pouco da minha percepção do artigo, acho que vem a primeira pergunta, né? Se apenas 7 de 100 removeu o smell, será que valeu a pena? Qual foi a régua, né, que foi utilizada aí? Será que isso está acontecendo na sua empresa, na sua equipe? Na minha equipe, né? Será que isso está acontecendo comigo, né? Então, eu estou tentando mitigar bastante. Vocês quem me acompanha aqui no canal já viu meus vídeos, obviamente, sobre a tese de design de código orientada pelo entendimento, onde eu ali tento estabelecer, né, uma régua de entendimento. E aí as refatorações são feitas em cima daquela régua com um objetivo muito claro. Já falei isso algumas vezes no canal, né? Você tem que ter um objetivo de refatoração, senão você não sabe. Beleza? Isso quem tá nesse mundo startupeiro ou algo do gênero, quando a gente pensa em negócio, fala que se você não mede, como é que você vai saber o que você vai fazer, né? Não tem, você tem que medir. E a gente peca ainda nisso. Então, para mim o desafio ainda continua, né? A gente continua na fase da programação e refatoração da esperança. A gente programa achando que tá fazendo uma coisa boa, refatora achando que tá fazendo uma coisa boa, e no final das contas você não sabe se tá ou não tá. Do meu ponto de vista, a gente, como indústria de desenvolvimento de software, estamos muito bons, pelo jeito que eu enxergo, obviamente, em entregar software, beleza? Muitos produtos são criados, né? Novas startups nascem o tempo inteiro, pautadas em tecnologia, tudo mais. Acho que nisso a gente está bom. Mas para mim o que a gente ainda peca bastante é que, ok, que a gente está entregando carro atrás de carro, carro diferente, né? Pensando que cada software fosse um carro. Só que a qualidade do software que a gente entrega ainda está, dado as medições que existem no planeta hoje em dia, ela está bem abaixo do que poderia ser. E isso, obviamente, impacta, né, custo de manutenção, número de pessoas que são necessárias para colocar um software para rodar, tempo, né, que é necessário para você conseguir se ambientar naquilo, fazer as alterações necessárias e tudo mais. Então, para mim, realmente, a gente não ter uma forma sistemática ainda estabelecida no mercado de analisar a qualidade do código, né, de olhar para o design do código, faz com que isso machuque muito o processo de criação e manutenção de software. É uma área que muito me encanta os olhos hoje em dia, como vocês acompanham aqui, né? De novo, o CDD vem muito para tentar atacar isso ali no que eu considero que é realmente um problema da parada. Mas é mais um artigo que eu trouxe para você, para fazer a gente refletir, né? Como que a gente pode criar esse movimento? Que ok de botar software no ar, como é que a gente entrega esse software melhor? A gente tem que treinar mais, né? Se capacitar mais, ter uma régua mais bem estabelecida dentro da equipe. São várias perguntas que ficam no ar, que na minha opinião, acho que a gente pode ser uma versão muito melhor, né? Principalmente quando a gente fala em treino e sistematização da execução. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.